Ora abaixo, Nengue, que tá começando mais um episódio de Além do Terno. Além do terno, além das fronteiras, Brian. Chegamos longe, meu amigo. Ah, o coração tá como hoje, Brian? As lágrimas começam a rolar de O alegria. coração tá bem, eu comprei meu remédio do coração, hoje tava faltando. Essa semana quase empacotei, mas estamos aí de volta. De novo. Ah, sempre, sem emoção ou com emoção, como você quer. Deus me livre. Essa emoção não, cara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Além do Terno. Hoje especial, Além do Terno internacional, além do Brasil, além das fronteiras desse país, mas sempre debaixo dos braços e da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. Já vamos fazer os comerciais rapidinho, Wagner? Agora. Sem perder tempo. Mesa de qualidade, móvel para sua igreja, móvel para sua casa, móvel para sua academia. Academia. Tá precisando de móveis de qualidade? Pra quem que eles ligam, Brian? Tainá Móveis. Entre em contato com o pastor Gilvano, ele vai lá tirar o orçamento para você, vai ir atrás de tudo lá para sua residência, do jeito que você quer, para o seu projeto personalizado, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Fala que veio do Além do Terno. Mas e se eu tiver precisando de pães e doces pra aguçar a minha alimentação, querido Brian? Você entra em contato lá com o pessoal da Pães e Doces Gourmet, com a irmã Débora, com o pastor Eduardo, e você vai adoçar a sua vida. Ah, um pitelzinho de pão daqueles, Brian. Meu querido, que coisa boa pro seu café da manhã, até pra ceia da sua igreja, Brian. Truvas, que mais? Semana passada ele mandou aqui aquela rosca, meu Deus do céu, a rosca tinha jaca, tinha de tudo que você imaginasse. Eu comi tanto que eu passei até mal. Tá vendo? Mas é porque era muito bom. É. Por isso que ele comprou um remedinho essa semana. Por isso que eu decidi ir pra academia. Academia! E vocês que não poderão estar assistindo a esse episódio, Luan, será que nós teremos em outras plataformas a nossa voz ecoando aos ouvidos e corações, Luan? Hoje ele não consegue Ele tá sem o responder. microfone. Mas a resposta que ele deu é sim, Brian. Quais são essas multiplataformas? Eu vou revelar um segredo pra vocês. Você sabe por que o Wagner sempre pergunta? Porque ele não sabe o nome de nenhuma delas. Cara. Se eu perguntar aqui duas delas, ele não sabe me responder. Tem O duas? Deezer, Pra mim era só o Spotify. Tem mais? Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube Music também você consegue ver sem o vídeo, só com o áudio. Então, terminando esse episódio aqui, você já pode correr lá, caso você não conseguir terminar tudo, vou ir pro carro, entra nas plataformas de áudio digital e ouça esse episódio na íntegra. Mas se você também quiser abençoar esse episódio, De dinheiro ele sabe falar. aprendi com o melhor. Os televangelistas. Você pode contribuir, sabe a oferta da viúva? Ah, mas eu não tenho muito, pouco pra você, pra gente é muito. Mas eu tenho bastante, eu quero contribuir bastante. A gente aceita também. A gente não tem preconceito com isso, não. Como que faz, Wagner? Se vira, Luan. Aqui, ó. Aqui eu olhei, não sei por que eu olhei. Mas aqui em cima tem o QR Code para vocês clicarem os seus celulares ali. Vai direto ali para fazer um Pix. Entra lá. Oferte aquilo que você tem de melhor agora, na sua carteira. Fecha os olhos, só pega e vai. Não é pelo Pix? Como é que é na carteira? Não dá atenção pra ele não, gente. Façam isso. Mente baixo, Neng. Mente baixo. Contribua. Será muito bem recebido e tem coisa boa chegando. Então vamos lá, sem mais delongas, Wagner. Bora! O Brian avisou, hoje o podcast Além do Terno está internacional. Nós estamos recebendo em nossos estúdios, nesse anexo, aonde nós estamos instalados hoje, alguém que veio de logo ali, né, Brian? Daqui do lado. Países de língua portuguesa, países lusófonos, se não me engano, acho que é assim que fala. Países que falam a mesma língua, gente. Somos irmãos, colonizados pelo mesmo camarada e filhos do mesmo Deus. Esse é o principal. Se somos filhos do mesmo Deus, o nosso irmão que veio de longe está aqui nesta noite.
Ele tem uma página gigante hoje lá no Instagram, que diverte com o seu humor irreverente, porém respeitoso, e ao mesmo tempo levando um pouco daquela cutucada que o evangelho ele dá nas pessoas para dar aquele alerta. Tá com a gente hoje nosso amigo Jeremias Tavares. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, dono da página Crente Divertido. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com você, não é? Brian, está sendo muito difícil porque a nossa cultura, para se referir a alguém que é nosso superior, tem que colocar o irmão, pelo menos, se for o mano mais velho, ou então, se para ser mais fácil, tem que ser Pastor Brian. Então, por isso que eu posso ter essa dificuldade em me dirigir pelo primeiro nome. Mas muito obrigado pelo convite, irmão Wagner, nosso irmão Brian, pelo convite, não é? Eu agradeço bastante e está a ser um prazer estar aqui com todos vocês e fazer acontecer além do terno, né? Maravilha. Jeremias, você é um cara que demonstra toda a sua alegria através dos vídeos. Demonstra através do seu sorriso, das piadas, das tiradas. Só que existe um Jeremias além disso. Conta um pouquinho pra gente. Da onde veio o pequeno Jeremias? Da onde veio? Família cristã, família não cristã? Conheceu o evangelho no decorrer? Conta um pouquinho o início da trajetória. Certo, certo. Eu sou filho de pais cristãos, não é? Quando eu nasci, meu pai já era um crente, meus pais já eram crentes, não é? E eu nasci nesse berço cristão. Nasci ali e sempre frequentávamos igrejas, por aí vai. Nasci bem lá no interior, não é? Eu nasci na capital, mas bem no interior. Então não tínhamos acesso a muita coisa, até que meu pai começou a trabalhar mais duro ainda, trabalhar mais firme. E esse trabalho começou a render muita coisa, não é? Para nós, e conseguimos sair do interior para um lugar mais assim, digno, né? Digamos, né? De passagem. E neste lugar, pela graça de Deus, o que acontece? A minha mãe adoecia muito, já cristã mesmo, adoecia bastante e levavam para os médicos e quase que não havia cura, quase que não havia solução, ou seja, ela poderia estar a sentir aqui uma dor terrível, levavam-na ao hospital, mas lá não acusava nada, o diagnóstico não apresentava nada. Era como se não tivesse nada, mas ela ficava com dores e por aí vai. Então, né, ainda dentro desse contexto dela ser uma pessoa que adoecia bastante, ela se apercebeu de dois missionários que pregavam o evangelho arredores, não é? De onde nós vivíamos. E alguém que conhecia o meu pai disse: Olha, nós aqui na nossa igreja, explicou os testemunhos que lá se passavam. Aí então disseram assim: Olha, vem, convida eles para pregar na vossa igreja. Aí eles foram convidados para pregar em nossa igreja. E eu vi coisas extraordinárias, coisa que eu nunca imaginei, porque eu, mesmo sendo filho de pastor, as coisas que eu estava a presenciar eram coisas que eu não sou. Meu pai contava, mas do passado dele. E aí tive a oportunidade de presenciar. E ali naquele meio, eu sou o irmão do meio, né? Somos 7 e eu sou o irmão do meio. Aí o pregador falou assim: Olha, Deus vai levantar um dos teus filhos que vai te ajudar muito aqui nessa obra. E meu pai estava começando uma obra que tinha por aí umas 10 pessoas. 10 pessoas, se todos decidirem aparecer assim no culto, né? Mas se não, 10 pessoas por aí. Então era uma igreja em que nós levávamos nossos próprios pertences lá, não é? As nossas cadeiras. Depois do culto levávamos as cadeiras para casa e assim acontecia. Então lá nesse culto, no final, disseram: Deus vai levantando teus filhos que é para te ajudar muito nessa obra que você está levantando, que Deus deu nas suas mãos. E assim foi. Só que o meu pai julgou que não. Aqui, que Deus vai levantar entre os meus filhos, talvez eu mais velho. Eu mais velho, eu sei que Deus vai levantar. Até porque ele é uma pessoa que, durante a atividade de oração, pregação,
não é? Ele é a pessoa que mais frequentava, mais participativo, né, na organização das coisas. Então meu pai estava a olhar ele como o possível filho que Deus iria levantar. E foi assim que, aos poucos, Deus começou a me levantar naquele meio também. Então Deus começou a me levantar naquele meio. Do nada, pastor. Do nada. Eu falo, pastor, Fique em paz, fique tranquilo. é além do terno, mas vamos lá. E do nada, eu não tinha condição de ter aquele desejo. E do nada comecei a ter desejo de orar. E eu não sabia orar. Aí o que aconteceu? Eu me reunia assim, com pessoas que eu tinha, com quem eu tinha afinidade, que eles já sabiam orar, tinham domínio, e nos reuníamos para orar juntos. Aí eles ficavam orando, e eu repetia as orações deles. Quando eu falava, Deus, obrigado, eu também aqui, Deus, obrigado. Eu sempre orava abaixo, porque eu não sabia como orar. Não é? E nessa de repetir orações, eu não me lembro quando é que eu parei de repetir as orações deles para orar mesmo por direção do Espírito, sabe? E foi assim que as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ter desejo de orar, comecei a ter um desejo de meditar, mas meditar mesmo que uma loucura. Ler a Bíblia era um prazer enorme que eu reservava espaço para fazer, para leitura mesmo, sabe? Que tornou-se um prazer. Então, foi daí que Deus começou a me levantar no meio da minha família. E graças a Deus sou um daqueles filhos que ajudou muito o meu pai enquanto estive lá em Angola, lá na obra no ministério, que ele até hoje é pastor. Quantos anos já aqui no Brasil, Jeremias? Eu estou aqui no Brasil há 3 anos. Vou completar 3 anos agora em agosto, mas Caramba, meu. Sentiu muita diferença quando chegou? muita diferença, muita diferença. Que por mais que seja o português a língua oficial do Brasil, tal como em Angola, mas ainda assim há certo... É mais nas gírias, não é? Ou também tem palavras que aqui tem um significado, em Angola tem outro. E ao falar, por exemplo, quando cheguei aqui temos que apanhar algumas vacinas, as primeiras semanas. Então fui apanhar uma vacina. Aqui é injeção. Em Angola é outra coisa. E quando eu falei aquilo, a enfermeira disse, que isso? Mas muito feia? Eu posso Pro falar, brasileiro. para mim é tranquilo. Por favor. Se der mal aí... Não, o Luan te vira. quem tá em casa vai entender que tem uma diferença da colocação da língua, né? Exatamente. Aí eu cheguei, é a primeira vez, eu não tinha muito contato, eram as primeiras semanas. E o que acontece? Eu falei pra moça lá, enfermeira, eu falei, olha... Ela falou, tem que apanhar a injeção, vão ser algumas, uma vai ser no braço. Eu fui mencionando. Mas eu falei, mas ao todo, quantas picas eu vou apanhar? Houve um silêncio na sala Eu entendo o e silêncio. eu, tranquilo, fui repetindo. Enfermeira, quantas eu vou apanhar? Ela falou, moço, não fazemos isso aqui. Eu falei, então o que eu tô fazendo aqui? Injeção. Mas graças a Deus já havia um angolano que estava nos acompanhar, que era o tutor, né? Já sabia disso. Aí ele repetiu. Depois me chamou no cantinho e disse, ó, isso é outra coisa. Eu falei, Jesus Cristo. Caramba, meu. Ó, você comentou sobre isso. A minha irmã, quando chegou em Portugal, lá não pode falar moça, né? É ofensivo pra eles. Moça? Chama de moça e moço. É ofensivo? Você tá infantilizando um adulto. Aham, E aí, quando ela exatamente. chegou no aeroporto, ela pegou e foi falar com uma policial portuguesa. Moça. Aí ela olhou pra cá. Estás a gozar de mim? Aí minha irmã ficou tipo, hã? Aí depois, quando ela chegou, conversou com meu cunhado, ela falou, não fala mais isso aqui não. Estão Exatamente. bravos. É. E não só, Rapaz, que legal. ainda nesse ponto, na Bahia, tem o costume de falar, menino, não importa adulto, menino. Menino, vem pra cá. E aí tem alguém menor, né, em questão de idade, olhou pra mim e disse, tava conversando com alguém e falou, quem trouxe isso são aqueles meninos aí. Fiquei assim, meu Deus, que desrespeito. Me chamando de menino. Mas aí com o tempo eu fui me tocando que é um vício só. o de vício, linguagem, e aí- É quase que uma gíria natural nossa daqui de se E referir a outra outra coisa também pessoa. que me espantou foi o velho. Lá na Bahia usa muito, velho.
Falei, sou velho. jovem, meu. Não importa. Então, acho que essa variedade linguística está bem acentuada entre Angola e Brasil. Quando você veio pro Brasil, você já veio pra Floripa ou você veio pra outro lugar? Eu vim para outro lugar. Eu vim para Bahia, né? Fiquei na Bahia durante 7 meses, fazendo um curso. Aí, como não era um curso do meu interesse, então me mudei, mas dentro da mesma universidade, não é? Me mudei, só que o curso estava num outro campo. Esse campo ficava em Ceará. Eu tive que sair da Bahia Nossa. para o Ceará. Ceará fiquei aproximadamente 1 ano. E aí falei, meu, eu preciso ir mais além. Surgiu oportunidades para vir para cá, não é? Graças a Deus eu tive amigos aqui que me receberam. E me mudei para cá, no princípio, estamos indo até aí. Mas você veio com algum contato? Você tinha algum contato já aqui no Você Brasil? veio pra estudo, pelo que eu entendi. Sim, vim para estudo. Mas já conhecia alguém daqui ou também só veio nessa questão de conhecer alguém com a cara e a coragem? Ok, então é aqui que eu digo sempre. A minha vida no Brasil foi assim meio milagrosa, né? Mas tive sim influência e alguém que serviu de ponte, que é a Eunice, não é? Uma pessoa que serviu de ponte, que é para vir para cá. Nós fizemos o médio juntos. Só que depois eu entrei para a faculdade lá em Angola e ela surgiu a oportunidade de vir para cá, para o Brasil. Ela veio, uma bolsa de estudo também. Aí o edital aqui no Brasil abriu para novos ingressos de estudantes internacionais e ela mandou o link para mim e disse: olha, eu acho que você pode vir para cá. A tua capacidade, eu acho que você tem muito para. Vale a pena você vir para cá também. Aí ela mandou o link, eu me inscrevi tranquilo, mas não botei assim muita fé. Essa questão de bolsa lá é muito conhecida, tem bolsa para diversos países. E na maioria das vezes, uns é nada a ver, outros não dá certo. Então eu julguei que seria mais uma dessas que não iria para frente. Mas, pela graça de Deus, aconteceu. Eu me inscrevi e as coisas foram acontecendo. E aí, quando me apercebi que eu passei, não é, na bolsa, que eu fui aprovado, fui contemplado com essa bolsa, aí comecei a reunir requisitos para vir para cá. E graças a Deus, o meu pai, quando se apercebeu disso, ele deu tudo, sabe? Deu tudo para vir para cá. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã Gisela, são pessoas que disseram assim: olha, nós vamos fazer de tudo para você sair daqui de Angola. Você vai para o Brasil. E para além disso, por que eles também ficaram nessa missão? Porque ainda dentro aquele contexto onde eu cresci, não é? Quando foi profetizado que eu ajudaria muito meu pai na obra lá, também disseram que, olha, teu ministério não é aqui em Angola. Teu ministério é no Brasil. Eu vejo você longe. Meu Deus. Uma época em que eu não pensava... Lá em Angola eu consumi muita coisa brasileira, mas eu não pensava, nem tinha... E ainda que eu pensasse, não tinha recurso suficiente para vir para cá. Aí eu recebi essa profecia. Então, quando eles viram essa oportunidade, falaram: é agora e vamos aproveitar. E assim fizeram. E hoje eu estou aqui, não é? Eu digo que eu tenho uma rede de apoio muito forte. Se o Jeremias está aqui hoje, o crente divertido está aqui diante de você, é porque tem Deus colocou na minha vida uma retaguarda muito forte, um suporte muito forte. Só para terem noção, fora ainda da minha família, até de amigos, só para terem noção. Eu vim aqui para São Paulo a primeira vez, mas eu vim com o meu amigo Denilson, né? Vim com o meu amigo Denilson. Só para terem noção, ele conhece muito bem, é um jovem muito dinâmico, empreendedor. Queres enviar alguma coisa para Angola? Fale com ele. Queres trazer alguma coisa de Angola para cá? Também fale com ele. É uma pessoa visionária. Quero enviar o Vagninho pra Angola. Vai chegar direito. Ele abriu uma empresa, estamos aí a lutar para ver se... Denilson é o que está aqui com a gente. É ele mesmo. Só para ter noção, ele está me acompanhando nisso. Viemos juntos e ele está me acompanhando em todos os locais, porque ele já tem frequentado São Paulo, conhece muito melhor que eu. Mas ontem, nós ao irmos ao podcast, a um outro podcast, aí recebemos uma ligação que ele perdeu seu pai. Entendeu? Ele acabou perdendo seu pai. E ficamos assim muito sentido, mas ele disse assim: Jeremias,
eu vou aguentar o máximo que eu puder, mas eu vou te acompanhar. Então, só para você ver que eu tenho uma retaguarda muito forte. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Às vezes a gente espera a provisão de Deus, tipo, aparecer assim do nada. Quando os milagres de Deus estão no dia a dia, através das pessoas, Exatamente. através da própria vida, de estar vivo, já é um milagre de Deus. Exatamente. São através desses considerados pequenos detalhes, é onde Deus já tem se manifesto. Verdade, verdade. E ontem você esteve lá, eu preciso fazer essa consideração e agradecer o pastor Rafael, lá do Pó de Rafael, Cristo. nosso amigo, Deus abençoe. Jeremias esteve lá Pastor com ele. Rafael. E pastor Rafael tá no nosso Parabéns. coração. Pó de Cristo tá no nosso coração também. Obrigado por tudo, pastor Rafael. É isso, é isso. Então, Deus ainda usa pessoas que é para realizar o seu propósito em nossas vidas. Você falou que você consumia as coisas do Brasil lá, Uhum. mas até então nunca tinha passado na sua mente de vir pra cá. Não, não. E talvez se passasse é um desejo, tipo, eu quero conhecer aquele lugar, Passagem. mas não é um desejo muito forte. Tem que ir para o Brasil. Não, não era. Legal. Então, não era porque eu vi que o contexto em que eu estava, as coisas estavam já resultando, então eu falei, aqui tá tudo ok. Você começou o trabalho com o Instagram lá ou aqui? Comecei aqui no Brasil em 2023. Comecei no final do ano, em outubro. Cara, ele já tá tão estourado assim. É uma coisa que até o próprio Instagram em algum momento restringia, aplicava algumas restrições, porque ele tinha que ver se os seguidores eram mesmo verdadeiros. Porque era um crescimento que nem eu estava pronto para receber. Então foi algo assim muito estrondoso para mim. Mas lá em Angola eu fazia vídeos para uma outra plataforma de vídeo curtos, né? Eu fazia, mas não era algo assim sério. Eu fazia muito mais por só saber que eu tô fazendo e eu gostava daquilo. Eu via os vídeos, assistia, falava uau, e aí fazia um outro, melhorava nisso ou naquilo. E aos poucos eu comecei a gostar das pessoas que comentavam, não é? Mas não tinha muito engajamento também. Mas eu gostava, aparecia uma pessoa elogiando, falava uau, é isso que eu quis. Aparecia 2, 3 likes, falei Eu fui agora, quando eu ganhei 100 seguidores, 100 naquela plataforma de vídeos curtos. É o que? O TikTok? Exatamente, posso falar, Pode, né? fica à vontade. Lá no TikTok, ganhei 100 seguidores. Eu andava na rua olhando na cara das pessoas, não tá me reconhecendo. Meu, que legal. Andava vaidoso, chegava em casa, minha irmã tinha mais seguidores que eu, tinha por aí uns 4.000 seguidores. Lá nessa mesma plataforma, eu tinha 100. Eu chegava em casa, falava pra minha irmã, eu passei na rua, vi uma moça tava olhando muito pra mim, eu acho que ela me reconheceu. Meu Deus, cara. Eu acho que ela me reconheceu. Aí era uma coisa que na minha cabeça eu comecei a gostar daquilo. Não muito pelo resultado, porque na minha cabeça eu gostava de ver os meus vídeos. Só para ter noção, eu passava tempo, assim, quando eu entrava, poderia assistir este ou aquele vídeo, mas eu entrava e repetia sempre os mesmos vídeos. Até eu tenho esse costume. Quando eu entro na internet, eu vou analisar os meus vídeos. Só que eu tenho um problema. Eu vou analisando muito e fico gostando. Só que daqui a pouco eu acho um defeito. Desgostei. Desgostei. Mas então comecei lá em Angola, vim para o Brasil. Quando vim para o Brasil, nessa plataforma, no TikTok, eu tinha por aí 1.000 seguidores, 1.300. Aí ficou um tempo sem postar por causa da universidade, da adaptação. Estava sendo muito rigorosa, muito difícil. Mas em 2023, em fevereiro, aí voltei a postar. Mas nada assim, sério. Aí postava daqui, dali, mas também com certo receio, porque lá em Angola tinha receio deles verem, as pessoas que só me conheciam como pregador, tinha receio deles verem os meus vídeos engraçados, sabe? Até porque, até certo ponto, a espiritualidade de quem sorri muito era questionada. Esse cara muito alegre, será que não inspira nada sério? Eu fui questionado na empresa por causa disso. Sério? Uma vez eu tomei posse como terceiro pastor da igreja, Uhum. tava auxiliando o pastor, e aí uma mulher lá descobriu, nossa, mas pastor desse jeito? Você não parece pastor. Aí ela foi pro lugar dela e eu fiquei,
fazendo de errado que eu não tô demonstrando ser cristão? É uma facada, Ai, né? muito. Aí eu falei, não, deixa eu ir lá perguntar pra ela, me incomodou. Mas por quê? Não, aí a resposta dela foi a seguinte: não, é porque você sorri muito aqui. Você dá bom dia pra todo mundo aqui. Eu falei, mas isso é problema? Não, é que na frente da minha casa tem uma igreja da Assembleia e lá tem um pastor e o pastor não é assim. Falei, só uma pergunta, uma curiosidade. Quantos anos tem esse pastor? Ah, ele tem por volta de 70, 80 anos. Falei, você quer me comparar Com o senhor. com o senhor? Eu sou líder de jovens há mais de 10 anos. A minha dinâmica é com a juventude. Não tem como comparar. Uhum. Falei, você é de qual igreja? Aí quando ela falou o nome da igreja que ela ia e o que ela fazia, eu falei, ah, tá. Entendi o porquê. Exatamente. Né? Eu falei, não, exatamente. tá. E as pessoas têm essa... alguns ainda Alguns têm. têm ainda. Por aí. Como que foi pra... Não sei se chegou isso até você, a aceitação do povo da igreja, dos cristãos, acerca, quando caiu neles que o Jeremias não só pregava, mas fazia vídeo com conteúdo de humor. Isso aconteceu eu estando já aqui no Brasil. Eu acho que preciso dizer isso. Por exemplo, eu estava envolvido num contexto em que, vendo os jovens saindo daquele meio, daquela congregação, não que os líderes pregavam isso, mas era pensamento dos santarrões da igreja. Os santos, os quatro, como é que eu posso dizer? Aqueles que estavam a concorrer à quarta pessoa da Trindade, sabe? Esses aí, é desses que eu falo. Então, esse tipo de pessoa. Então, sempre acharam que quando aquele meio é muito espiritual, que quando você sai daquele meio ou daquela comunidade para uma outra, lá você vai se perder, porque talvez lá não é tão séria quanto aqui. Então, isso era a mentalidade de alguns. Então, até mesmo a minha vinda para o Brasil foi também mais ou menos assim. Brasil do jeito que é, a beleza do Brasil e tudo mais. Ah, isso vai se perder. Acharam que você ia se perder no carnaval brasileiro? É. Por acaso, eu tenho um que passou bem na frente da minha casa, eu fugi. Eu não estava pronto para aquilo. Meu Deus. Então aconteceu isso, as pessoas esperavam. E eu na minha igreja nunca falei para ninguém, olha, eu gravo vídeo no TikTok, me segue aí. Nunca fiz isso, porque eu acredito que quem quer me seguir deve seguir porque achou interessante. Não. Porque quando se cobra... uma coisa é diferente, segue aí para mais vídeos e tudo mais. Outra coisa é dizer, tens que me seguir, me acompanha aí. Porque às vezes essa obrigação faz com que a pessoa vai te seguir naquele dia porque você pediu e daí toca a sua vida e assim se faz. Então eu não cheguei a contar para eles que, olha, eu tô gravando vídeo. Deixei, uns foram se apercebendo aos poucos e até chegar a esse conhecimento. Mas quanto à questão da aceitação, uns até hoje, uns aceitam, olham tipo é positivo, outros olham, essa aqui é questão de tempo. Ainda não. Ainda tem gente que, principalmente das suas amizades, que rejeita? Das minhas amizades... Do meio de onde você do meio, cresceu. sim. Isso. Porque eu acredito, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, ou que conviveram comigo, que me conhecem muito bem, eles sabem que eu sou um Jeremias muito extrovertido, assim, com eles. Bastava chegar uma pessoa diferente, eu já me fechava. Era muito mais por conta da timidez, por um lado, e por outro é que eu não sabia quanto essa pessoa está preparada, talvez, para me ver a conversar tranquilo, assim, com meus amigos e tudo mais. E não era besteirol, nada a ver. Mas é a pessoa que cobra a espiritualidade como sendo sério, tem que ter cara sisuda. Então, para essas pessoas, às vezes, eu tinha uma certa resistência em me abrir e ser julgado. Mas depois disso, eu larguei, apertei o botão dane-se e segui a vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. A visão que eu tenho, e aí você me corrige se eu estiver errado, como brasileiro, é que assim, o brasileiro, eu enxergo ele como uma pessoa muito má. Muito, na sua maioria, e aí eu digo, até no nosso meio evangélico, são pessoas muito julgadoras. E eu vejo assim, o pessoal de Angola, pelo que eu acompanho e tal, é um pessoal que, embora tenham essas questões, tem um coração
mais aberto do que o brasileiro. O brasileiro ele tá pronto para acabar com você em 5 minutos. E aí, lá tem essa turma dos santarrões, mas aqui tem uma turma ainda pior, né, Wagner? Tem. Como é que é? Já começou a receber hate nos vídeos? Aqueles comentários ruins. As coisas da igreja não se Deus brinca. não se brinca. Deus vai te pesar. Já recebeu maldição gospel? Já. Deus vai te Vai pesar a mão. pesar a mão. O Vai clássico. terminar como os outros. Meu Deus. É o clássico. Já recebi. E em Angola ainda não recebi. Né? Eu acredito que ficam com muito receios. Mas Então foi só aqui no Brasil, então? aqui no Brasil, sim, e foi. E Graças graças a defender os brasileiros, vocês não colaboram, Não dá. gente. Não, mas graças a Deus, por causa desses comentários, eu comecei a ganhar mais responsabilidade, porque eu pensava que, vou postar e o pessoal vai entender na boa. Aí, quando eu noto que o vídeo pode ser um pouquinho polêmico, eu coloco uma legenda fazendo pergunta. Não, para não passar como se fosse uma afirmação. Entendeu? Estratégia. Ponho aí uma enquete e aí vota. Se você vir pra cima de mim, responde aí, dá o teu parecer e vaza. Tá certo, tem que usar estratégia. Mas eu dou graças a Deus, né? São poucos, mas às vezes aparecem alguns. E quando aparece um, e eu vou pra responder, encontro já 5 comentários dizendo, para com isso, Tem um vídeo que eu fiz há bem pouco tempo, fala sobre o culto de antigamente. Não é? Mostra o culto de antigamente, como é que as igrejas funcionam. Aquilo é testemunho de quem participou numa igreja pentecostal. Sabe que aquilo acontecia. Então, transmitir aquilo é como se fosse um testemunho, mas só que eu trago de um jeito engraçado, por aí vai. Mas a pessoa que ficou assim disse, tá a brincar com as coisas de Deus. É só ir lá ver os comentários. E, por um lado, dá medo, pastor. Não vou dizer que não... É assustador, sabe? Você se depara com aquilo, fica assim, meu Deus, será que estou errado? Ou essa pessoa que está vendo coisa onde não tem? Então, de certo modo, eu tenho tido sim, mas, graças a Deus, tem aqueles que eu noto que não, é sua inocência, não é que ele quer ser daquele jeito, é falta de entendimento. Com isso, às vezes, eu tenho paciência em responder comentário. Quando eu noto que é alguém que só quer descarregar as suas amarguras, eu aí deixo pra lá, porque não vai adiantar. Ele já tem o seu pensamento, então... Se der palco é pior. Exatamente. Aquele vídeo do Cláudio Duarte Aham. sobre o homem, o tamanho do homem. Eu cheguei aqui, o Wagner tava chegando e eu tava aqui na porta do prédio. Eu tava chorando de rir com aquilo. Porque as caras que você faz, as expressões. Porque assim, você tá dublando, né? Sim, sim. Então a expressão arrebenta com a gente que tá assistindo, cara. Certo. A dinâmica da imagem que você faz é o que chama a atenção e aí você acaba com a gente. Você desarma nós. E essa seleção de conteúdos, como que você faz? Por exemplo, pô, isso daqui é legal de tal pastor, isso daqui é legal de um pregador. Como você fica vasculhando ali a internet? Exatamente. Eu passei a ter... Antes era, tô lá rolando, passava um vídeo e eu achava engraçado, eu falava, dá para fazer alguma coisa com esse áudio. Aí ia lá e produzia. Hoje eu faço como? Se o vídeo é engraçado e é um pastor que eu não conheço, eu procuro investigar a vida dele. Porque se eu fizer... também tem essa. O áudio pode ser bom, mas se for de um pastor que tem má fama, acaba indo junto com ele. Você vai fazer do pregador mirim que fala de King of Power? Acho que não. Você ainda não viu? Se você mandar pra eu te mim, eu mando. analiso aí. Mano, E vamos porque ver. ele pregando, ele virou, falando em línguas estranhas, ele virou e falou The King of Power. The Flash, nada a ver. Aí tem um carinha na frente dele, o carinha tá assim, ó. Aí o carinha olha, dá uma olhada pra trás, faz... Nada a ver. Nada a ver. Nossa, fica maravilhoso vindo de você. Então, depois se eu mandar pra mim, eu vou lá. Vamos Aí você analisar. analisa e tal. Sim, sim. Pô, que legal. Geralmente, quando me deparo com muitos áudios e alguns vídeos assim com áudio legal, quem manda pra mim são alguns seguidores. Eu aí vou armazenando.
E tenho tido pouco tempo para gravar, por isso que por semana posso postar no máximo 2, não é? Por causa do pouco tempo, muita correria, mas tenho feito essa seleção, guardo, vou gravando, e quando eu vou selecionar um áudio, muitas vezes eu coloco os fones, fico ouvindo o áudio, imaginando a cena. Ah, legal. E quando eu vejo que a cena tá boa demais, eu escrevo. Aqui vou fazer isso, aqui vou fazer aquilo. Aí, quando eu acho que não, devo gravar aquela empolgação, eu falo, não, tenho que gravar quando estiver calmo. E quando fico calmo, vem mais outras ideias. Aí vou anotando, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E antes de eu começar a gravar, eu vou tentar fazer num outro vídeo aquela edição para ver se vai casar. Para eu não dar início a alguma coisa e depois ver que não vai dar dava certo, certo. ter que regravar. Eu não tenho muita paciência para regravar, eu gravo direito. Por isso que meus vídeos, raramente eu faço 2 personagens. Raramente eu faço aqui, um lado do crente perguntando, depois termino, ponho lá e troco a roupa e vou fazendo outro e termino. Não, eu não faço desse jeito. Eu faço assim. Põe um clipe, gravo aqui o crente perguntando, pausa, tira a roupa, põe outra, vira nesse lado, Caramba. faz o clique. Se tiver mulher, ponho aquela outra. Faz na sequência, então. Sim, faço na Pô, que sequência. legal. Principalmente se o vídeo for longo. Por quê? Vídeos longos eu tenho que levar por aí umas 3 horas gravando. Gravando. Então, tem que estar ali. E tem vídeos que eu não consigo. Mesmo nesse o último vídeo que eu postei, o último vídeo, não é que eu publiquei, se for analisar, os primeiros takes tô com barba assim, desarrumada, né, cabelo crescido. No segundo já tá com a barba bem alinhada, porque eu pus a pauta, fui ao barbeiro. Quando eu voltei, dei sequência. Então, são coisas que quem vê assim pensa que não, eu só gravo direito um personagem, depois gravo outro. Não, tudo direito. Porque eu sinto que é mais fácil na hora da edição. Que a edição também é outra coisa que dói a cabeça. Você que mexe com tudo. Você faz tudo. Pela graça de Deus, sim. Tudo Meu mesmo. Deus. Tudo. E você tem que conciliar bem as coisas, porque grava vídeo, às vezes, mais de 1 hora de gravação. A edição dá um certo trabalho. Sim. Faculdade, Faculdade. a vida que você tem que viver. CLT. Ninguém escapa, pai. E a igreja. Porque aqui A igreja. no Brasil você tá frequentando. A de Serrinha, lá mesmo em Florianópolis, tem uma Assembleia de Deus, fica na Serrinha. Então, fica bem perto de casa também para mim. Então, frequento lá, faço lá os meus cultos e tem sido assim a nossa vida. É um pouquinho corrida, mas tem. E a questão da migração de igreja? Sentiu muita diferença? Porque assim, o pentecostalismo hoje no Brasil já não é mais o pentecostalismo de primeira onda assembleiana. Tem muitas assembleias que foram mudando o ritmo, foram inserindo outras coisas. E aí lá na Angola você deve ter uma questão própria, cultural e Sim. etc. Como que foi essa mudança, cara? Pergunta interessante, é uma pergunta bem interessante. É que nós em Angola, a nossa cultura em si, a cultura musical é muito agitada mesmo. É de mexer o corpo, e isso até dentro da igreja. Tem louvores, tem vídeos, se pesquisarem vão ver. Sim, é diferente. Ou bate palma, é louvar, chama-se louvar, né? Bater palma, pular. Então, dentro desse contexto, sabe? Aí, quando eu vim para o Brasil, eu já tinha noção, né? Mas não tanto assim. Quando eu vim para o Brasil, só tem a adoração, Não não bate tem aquele palma. louvor, não bate palma. Então, no primeiro culto que eu fui, fiquei É diferente. Fiquei sofrendo. Não que a igreja fosse ruim, não. Sim. É questão de hábito, simplesmente. Não é? Questão de hábito. Eu não estava habituado. Eu fiquei assim, esperando que não. Daqui a pouco o culto vai começar, porque eu estava habituado num contexto porque O culto já tava assim. você tem que suar, tem que transpirar, tem que. É a entrega. É, A questão. Eu entendo essa questão como a entrega, aquilo que você tem para entregar. Então, entrega o seu máximo. exatamente. Essa semana chegou um vídeo para mim, apareceu no Instagram um vídeo de um pastor numa igreja repreendendo a igreja que tava batendo palma. Meu Deus do céu. Aí o cara foi lá e comentou, falou assim, aí postou lá um versículo do Salmo,
falando sobre as palmas, para Vai com poder. palmas. Aham. Aí um cara no comentário abaixo falou: não. O cara fez assim: lá vem ele querer colocar a Bíblia. Gente, isso daí é o uso e costumes da igreja. Tem que respeitar. Aí eu fiz um comentário. Falei: o fulano do comentário acima, porque não dava pra marcar ele. Uhum. Ele tem razão. Que loucura é essa usar a Bíblia pra querer argumentar? O que vale é os usos, costumes do homem. Só Exatamente. que eu abri um parênteses e falei: ironia, tá? Uma vez eu conversando com a minha prima lá dos Estados Unidos, Uhum. e eu perguntei pra ela sobre a questão da adoração lá. Como que era, tal, se era muito diferente do Brasil. Ela falou, principalmente da igreja principalmente das igrejas batistas nos Estados Unidos, Sim. vem muito da influência também das raízes africanas, Certo. das igrejas da África, Exatamente. que é essa questão Aham. da entrega da movimentação do corpo. Certo. Também se adora a Deus com o corpo. Exatamente. E aí você chega no Brasil, É algo completamente diferente, ter que se readaptar e não só. Quando eu pregava em Angola, eu pregava, nunca me preocupei se estou a falar rápido ou lento, eu falava só. Quando cheguei aqui no Brasil, chegava um tempo que eu ficava assim, falando pelo menos nos primeiros 5 ou 10 minutos, ficava falando assim, e eu notava as pessoas ficarem assim, tipo, procurando entender. Mas será que estão me percebendo? Estamos a perceber algumas coisas, só que estás a falar muito rápido. Aí, então, comecei a falar de forma mais pausada. Só que depois comecei a perceber que eles estavam falando muito rápido, principalmente lá na Bahia. Você tem que parar assim para perceber, mas essas questões todas, depois da imersão, você percebe que não, era só o primeiro contato mesmo. são dois contextos diferentes. Exatamente. Bahia, Ceará e Florianópolis. Exatamente. Eu conheci 3 mundos no Brasil. Você teve problema também lá com os turistas com o daí? Quando eles falam daí? Termina uma frase e fala daí. Lá em Floripa. Pega e fala assim: Isso daí. pega esse copo daí. Daí. Eu tive contato com. Deixa eu ver. É mais uma expressão que eu não sabia o que significava. Guri. Os guri. Essa aí. Que também é menino, a molecada. Aham. Guri, eu fiquei assim, guri, meu. Jogador. E aí, jogador? Eu falei, eu sou jogador. Eu vídeo, cara. Eu sou jogador. Tudo bem. Já te chamaram de cachorro? Ainda não. Não? Não. E aí, cachorro? Quando você estiver aqui em São Paulo por mais tempo, você vai entender. Pra mim, que sou daqui, eu achava estranho lá na firma quando viravam e falavam assim: e aí, cachorro? Eu falei: quê? Não, de verdade. Não, Piá, você chegou a pegar lá o pessoal que fala? Ô, Piá. Piá. É que Piá é mais no Paraná, né? Sim, os eu não paranaenses. vi. também é menino também, né? Piá é menino, É menino. também. Uhum. É pra molecada. Exato. Então, dentro do Brasil, tem muito de Brasil. Muito. E outra curiosidade, até mesmo dentro do estado, tem uma cidade que pode ter um proceder assim muito diferente do outro, principalmente na Bahia. Eu tive esse contato, tinha algumas cidades assim que, em comparação com outras, também divergiam em muitos aspectos assim. Então, o Brasil é enorme. O Ceará tem o macho, né? Tem Ô, mais. Ou mais. Qual gíria de São Paulo que você sabe? Gira de São Paulo, eu acho que ainda não peguei nenhum. Não? Deixa eu ver. Ainda que eu saiba, talvez agora não vai ser. E aí, parça? Mano, Ô, meu. O Ó, legal, não, morar. o Mano eu Mano, peguei. meu. Morar aqui em São Paulo é mó barato, velho. A gente fica aqui numa boa, tá tem os ligado? extremos aqui em São Paulo, né? Tem Tem. o malandro, que é aqui pra periferia, né? E aí, Aham. parça, beleza, mano? Como é que você tá, velho? Certo. E o pessoal mais abastado, né? Uhum. É Farias Limers? Faria Lima. Ô, meu, tipo assim, cara, maravilhoso. Barato, meu. Jogar beach tênis. É o Jorginho. O Jorginho. Certo. Então, Caramba, meu. Tem Então sido- teve toda essa diferença pra se adaptar. teve Meu essa Deus, toda a cara. diferença. Teve essa toda a diferença, não é? Mas, graças a Deus, eu acredito que foi um pouquinho mais leve, porque encontrei já aqui alguns amigos que estavam há mais tempo também. Então, na universidade, é aquela se adaptar completamente, porque na Universidade Angolana você
de bermuda, você não entra na sala de aula. Sério. Cabelo longo, assim como o meu. Você tá em alguma federal? Tô. Então, Vai pintar o cabelo de azul, não? um vermelhozinho. É nevou. No final do ano tem que ser No nevou. final do ano nevou. Ai, Aí ele já sabe. eu vou falar aí, ô. Além do terno, me convida aí. Agora nevei. Me chame aí que é pra apresentar um novo look, sabe? Parece tudo branco aí. Tal. Esse vai aparecer aqui na quebrada, tá ligado, meu? Caramba. Então, E a parte foi isso. espiritual? Tem Mexeu em alguma coisa dessa mudança? Uma mudança de contexto, na Uhum. verdade, que às vezes pode influenciar. Influenciou pro Jeremias? Eu digo que em alguns pontos, sim. Mas acredito que não seja simplesmente por causa do Brasil ou cultura. Eu acredito que todos nós somos chamados à mudança. Tem coisas que você, outrora, acreditava achando que aquela era a única verdade, só que aí você vai para uma realidade que aquilo que você acredita que é a única verdade não vai funcionar, não se aplica, certo? Então, muitas questões assim, sabe? Mas hoje eu digo que, pela graça de Deus, ganhei mais maturidade na questão espiritual. Eu digo isso. Porque eu passei a perceber que cristão verdadeiro não é só aquele que cultua na minha própria igreja. Sabe? Porque muitas vezes nós pensamos que Deus é do nosso time, Deus é só nosso, e quem está noutra igreja aí tem que ver com quem eles estão. Tem que Sabe? vir pra cá, pra onde eu tô. Exatamente. E também tem dessa, sabe? Então, hoje, pela graça de Deus, eu sinto que Deus abriu muito a minha mente em questões espirituais, ser mais paciente com o próximo, principalmente, ser muito mais paciente, saber lidar, saber que, como diz um pastor, Sadraque Manuel Fonquento, um pastor angolano, diz assim, ser adulto é também entender que os outros ainda são crianças. Então, em muitos aspectos, eu fui crescendo. E hoje eu olho para aquelas pessoas que ainda fazem o que eu fazia, eu fico assim, meu Deus, precisa mudar isso. Precisa mudar isso. Só que você saiu de lá dizendo que aquilo é a verdade. Para você voltar a dizer que não é assim, você tem que arrumar uma boa estratégia. E hoje eu procuro viver desse jeito, que levam eles a perceber que, olha, nisso, naquilo, precisamos melhorar, precisamos catapultar para um outro nível. A maturidade, ela, acho que ela vem muito disso, de entender que certas coisas vão, pra você, vai funcionar até um determinado momento. Certo. Depois daquilo, bom, não funciona mais pra mim, pode funcionar pra outros. Pra mim, não mais. Certo. Vamos buscar. E tá tudo bem. É a maturidade de entender. E não achar que ficar fechado, usando a mesma roupa durante 15 anos, a roupa tá apertada. Uhum. Mas, pô, eu tenho sentimentos por essa roupa. Que serviu lá atrás. Exatamente. Hoje já não serve mais. Exatamente. Ficam as lembranças. Exatamente. Vai pra É cima. Belchior, cara. Passada uma roupa velha que não nos cabe mais. Belchior, queremos você aqui, hein? Não dá mais. Por quê? Faz tempo que eu não ouço falar dele. O que aconteceu com ele? Não. A próxima pergunta, vai. Meu Deus, não, cara. Faz isso não. Faz um tempo já. Meu Deus. Mataram o Belchior. E previsões daquilo que você faz pro futuro em relação à sua vida no Instagram? Porque assim, se você for... Não, calma aí, deixa eu te cortar antes dessa pergunta. Para uma que eu tenho certeza que o pessoal deve ter, o pessoal que te acompanha, Uhum. e etc. As pessoas veem a gente que trabalha na internet, acha que a gente já é milionário, né? Todo mundo aqui que tá sentado, cada um aqui tem uma Land Rover, né? Meu sonho, meu Deus, o Autolon até sorriu ali, cara. Mas chega um ponto que a internet começa a se tornar minimamente rentável. Você já conseguiu chegar nesse ponto ou ainda está esperando assim, ter algum retorno com o Instagram financeiro? Com o Instagram, juntando com o TikTok, tem um certo retorno, né? Nunca vai ser suficiente, mas enfim, já tem um certo retorno, né? E foi a partir desse momento que eu falei, pô, tá até retorno, aí então tenho que fazer algo sério, mais focado, mais estratégico, e não fazer coisas só por fazer.
Então, e assim aconteceu. Comecei a fazer e graças a Deus está Deus. vindo o retorno e eu espero que venha mais ainda. E você veio pra um cenário do Brasil que tem uma galera legal. Exatamente. Jonathan Nemer, que é desse meio. O meio cristão, que faz vídeos de humor. Aham. O Vini do Tô Solto, É, o Jacinto Manto. Jacinto Manto, pastor. Pastor Jacinto Manto. um missionário sincero também, é engraçado pra caramba. Tem muita gente. Só para frisar aqui algo, desculpa cortar a Não, palavra, por favor. é que eu comecei a acompanhar Jacinto Manto ainda em Angola. Sério? E eu nem pensava fazer nada na internet. Vídeo, não. Mas eu acompanhei ele lá, Jacinto Manto. Tinha um outro também que agora... Mas ele tá já tá... acabou afastando-se, né? O pastorzão? Não. É o Rodrigo Fernando, que agora é conhecido nos gamers como El Gato, por exemplo. Ah, sim. Ele fazia muito humor. Eu Muito tinha humor. esquecido dele. Eu gostava muito. Nossa. Meu, pensa num cara que quando soltava o vídeo eu ia correndo. E a outra pessoa também que eu assistia bem lá no seu começo era o Whindersson Nunes. Isso é maravilhoso, cara. Então, eram esses que eu acompanhava no YouTube. Eu acompanhava eles, por aí vai. Então, graças a Deus. Pode-se dizer, ou se não forem eles, possivelmente a inspiração pra você fazer os vídeos, ou não teve nenhuma outra inspiração, foi vontade sua mesmo? Aham. Eu, na verdade, tive... Para assistir, assim, como inspiração para começar a fazer, eu tive a minha irmã. A minha irmã caçula, ela fazia vídeos daí e dali. E certa vez foi uma menina na nossa casa. Chegou até... É uma menina irmã em Cristo, mas nunca havia se encontrado com ela, nem sabia que ela era minha irmã. Ela visitou a nossa casa. Tão logo que ela chegou lá, ela olhou para minha irmã e disse: "Oi, você é a moça que faz vídeo lá no TikTok? Fizeste um vídeo assim", ela descreveu o vídeo. Ela falou assim: "Só eu disse, eu gosto dos teus vídeos." Eu fiquei: "Você faz vídeo? Você faz vídeo para o TikTok?" Aí foi a primeira vez que eu baixei o TikTok. Entrei para ver o que ela fazia. E não é que era divertido mesmo? Sério? Então, a partir daí eu fiquei: "Uau, beleza." E fui tendo contato com outros vídeos também. Aí procurei saber dela como é que se faz. Ela me falou: "Olha, faz assim, faz daquele jeito." Blá, blá, blá. Aí fiz. Mostrei pra ela, ela falou: "Ficou bom." Hoje eu escapo matar ela por causa dessa palavra. Ela falou: "Ficou bom." É um vídeo ruim! Mas ajudou pra te incentivar. Exatamente. Só que como era o meu primeiro e eu também fiz a edição, tava perfeito. Era o vídeo que ia bombar, sabe? Mas aí postei, teve algumas visualizações. Falei: "Eu vou fazer outro." Fiz, também teve algumas visualizações. Aí fiz o terceiro que me rendeu alguns seguidores. Falei: Legal. pra quem não tinha nada, agora tem." Aí aquela chama começou a se acender. E automaticamente lembrando dos caras que eu já acompanhava, que faziam humor aqui na YouTube. Falei: por que não, de certo modo, começar a copiar o que eles fazem, o que eles funcionam? Só que eu tava em Angola, fazendo conteúdo para angolanos, mas com um humor brasileiro. Aí não pega. E quando vim para o Brasil, eu comecei a fazer um humor angolano para o público brasileiro. Também não estava a pegar. Aí conversei com um moço que lá em Angola, ele começamos a estudar junto, mas ele já veio de Angola, era um conhecido em Angola, famoso em Angola. Começamos a estudar junto. Eu, na sala de aula, eu olhei e falei: será que é ele? Será? Aí ele é o prof, né? Danny, o prof. E aí, quando eu me apercebi que era ele, me aproximei dele e falei: como é que se faz? Analisa aí o meu perfil. O que você achou dos meus vídeos? Vai lá, diga aí, o que você achou desse vídeo? Aí mandei um vídeo pra ele: o que você achou desse vídeo? Ele olhou e disse: o que você quer que eu diga sobre esse vídeo? Falei: não, vai lá, viste? Eu tinha certeza que eu lhe mandei o meu melhor vídeo. Aí ele falou: cara, eu vou ser sincero contigo. Seu vídeo tá ruim. Caramba, na lata. Eu vou ser sincero. E não só, nós temos já uma certa proximidade que ele sentiu-se confortável em falar assim comigo. Disse: teu vídeo não tem graça, eu não consegui rir no teu vídeo. Eu também não entendi nada. Faz assim. Melhora nisso, naquilo, faz assim, e aí me passou as diretrizes. Eu apliquei o que ele me falou no mesmo vídeo, com o mesmo áudio, e apliquei. Quando postei,
10 mil seguidores no Meu TikTok. Deus. Foi exatamente assim. Eu já estava aí na casa dos 6 mil, mas quando ele me passou essa dica, eu coloquei em prática, pronto. E aí comecei a colocar em prática o que ele me falou, porque ele me falou assim, olha, você está a fazer conteúdo angolano para público brasileiro. Tens que se definir, ou é para angolanos ou é para brasileiros. É. Aí me defini. Aí tá funcionando. E por que eu me decidi fazer para brasileiros? Porque fazendo brasileiro, o angolano vai consumir também. Então, foi bem... Tem muita diferença? Você tá falando, me surgiu essa curiosidade. Tem muita diferença do estilo de humor para Angola e para o Brasil? Sim, o modelo de humor de Angola é muito mais caracterização, sabe? Se você vai... E não só, eu acredito que a pessoa... A caracterização de um bêbado, por exemplo, aqui no Brasil, é muito diferente de um bêbado em Angola. Entendeu? A caracterização... o modo de vestir, por exemplo. Então, para ser mais... O humor angolano, acredito que está muito mais no visual. Antes mesmo de falar, o teu visual tem que transmitir riso. Caramba. Exatamente. Então, já o humor brasileiro é muito mais na fala. Tá a ver? Por isso que, mesmo eu, ao fazer o humor brasileiro, eu trago um pouquinho daquilo que aquela caracterização, mas não exagero muito. Já se fosse para angolano, eu tinha que exagerar mesmo. Tá a ver? Na caracterização, se for para fazer um velho, tem que fazer um papel de velho mesmo, velho. velho, mais jovem que ele, mais velho. Brincadeira, viu? Ele é mais novo mesmo. Então, é mais ou menos aí. Por isso que o humor brasileiro é muito mais na fala. E quando for para uma caracterização, não necessariamente exagerar muito no vestuário. Se for para falar de um mendigo, não precisa exagerar tanto. Tem que rasgar, se sujar todo para as pessoas compreenderem que se trata de um mendigo. Não, tem até certo limite que aí passa a tua mensagem. Então, é essa a diferença que existe aí. E também isso foi muito influência do teatro. Então, o teatro influenciou muito em Angola. Muitos atores lá, atrizes, vieram do teatro. E teatro obriga a gritar muito, falar muito alto, ter uma caracterização que quem está lá ao longe, vendo lá ao longe, consegue perceber que se trata pelo vestuário, se trata de um bêbado, se trata de um pai. Então, o personagem e assim segue. Então, são essas diferenças. Fora do humor gospel, fora da comédia envolvendo a igreja, você consome algum outros conteúdos de humor aqui do Brasil? Tirando o Whindersson Nunes, por que eu acompanhei o Whindersson Nunes? Porque é um cara que faz um humor que eu acredito ser, não sei agora como é que ele tá recebendo muitos haters, e aí eu tenho cuidado muito. Mas eu acredito que fora do mundo cristão, não é? Eu tenho o Whindersson, eu olho muito assim o Whindersson por causa das suas histórias. É uma pessoa que para fazer rir não precisa como é que eu posso dizer? Não precisa pisar, menosprezar. Exatamente. Brincar com coisas que ferem a sensibilidade de alguém. Ele não precisa fazer isso. Ele conta a sua própria história. Ele se... Isso é verdade. Ele se faz exatamente. Então, eu gosto muito da forma como ele apresenta, faz o seu humor. E também tem o Nathan Barros, também, que do Rio Grande do Sul, que é um que eu acompanhava ele no TikTok, quando eu tinha poucos seguidores, falava, meu Deus, que cara! Ele também fazia do Cláudio Duarte, eu falava, meu Deus, que pensa! Aí, certo dia, eu entrando no Instagram, fui ver as mensagens, solicitação de mensagem, e encontrei um Nathan. Aí, mano, vamos fazer um collab? Eu falei, será que é quem eu tô pensando? Legal, cara. Falei, não, para ter certeza, entrei no TikTok, vi Nathan Barros. Entrei para o Instagram, vi Nathan Barros, fui ver o número de seguidores, falei, pelo número de seguidores, só pode ser ele. E quando me apercebi que era mesmo ele, fiquei tão empolgado, aí fizemos um vídeo junto, um collab, também do pastor Cláudio Duarte, que foi muito bom. Que legal. Então, conheci há bem pouco tempo o Douglas de Lima. Nossa, maravilhoso. Foi para lá, exatamente, foi para Florianópolis, acabei conhecendo ele. E graças a Deus também tive o privilégio de participar num evento do Cláudio Duarte, lá também em Floripa. Então, mas
Tô indo conhecendo aos poucos. Jeremias, você é um cara muito tranquilo de ouvir conversando, é gostoso de conversar com você Obrigado. e a gente vai se divertindo. Aí tem uma pergunta. Hoje você trabalha com o audiovisual. Já pensou em passar pro stand-up? Porque, cara, você leva muito jeito. Muito jeito. E isso a gente tá tendo uma conversa, vamos dizer assim, séria. E é muito legal te ouvir falando. Já pensou em fazer essa migração? Então, até o mês passado eu não pensava. Mas o que me fez pensar, mas também não pensei no sentido de querer fazer, mas o que me trouxe essa... Foi porque tem um comediante angolano chamado Mano Andrade. Ele aí me mandou uma mensagem no TikTok. E aí, mano, tudo tranquilo? Falei, tudo tranquilo. Disse, que tal nós fazermos um stand-up? Perguntou pra mim se se eu era cristão. Falei, não parece, né? Mas só... Meu Deus do céu. Esse corte não parece, mas só. O sangue de Jesus tem a misericórdia de mim, pai. Não consigo pregar com a minha imagem. Que feio. Mas enfim, ele procurou saber. Eu falei, eu sou cristão e tudo mais. Falou, olha, tenho aqui uma ideia. Que tal nós fazermos stand-up aqui em Angola e tudo mais? Falei, olha, eu sou angolano, mas não estou em Angola. E para além disso, eu também não faço stand-up. Ele falou, sério? Sério. E contei para o pessoal que está ao meu redor e disseram assim. E o pessoal que estava ao meu lado já diziam isso. Que tal você fazer? Só que eu não dava muita bola. Aí, há dias, começaram a me falar: vamos fazer o seguinte: ninguém sabe tudo. Você vai lá, estude, escreva um texto e venha contar para nós. Se nós não gostarmos, aí vamos dizer: não, tá bom, vai melhorar o texto. Eu falei. Só que o problema é que eu sou muito tímido em apresentar algo que eu não sei se vai pegar, sabe? Já imaginou contar uma piada e a pessoa ficar assim, boa. É uma coisa boa, legal que ele falou, entendeu? Ele falou e ai, que triste. Aí, ficar... Mas pode arriscar. Porque assim, igual você falou, a gente não nasce sabendo. Uhum. Você tem a veia cômica que dá pra notar isso. Certo. Se você não der um passo, a gente pode estar perdendo um grande... E uma pessoa que, além do humor, vai trazer... porque o humor, o objetivo dele é cutucar, né? É Sim. afrontar de alguma forma alguma coisa imposta ali e a gente repensar, né? Certo. E aí a gente tá perdendo uma pessoa, assim, do meio cristão que pode muitas vezes trazer... Vou usar essa expressão, mas talvez não seja ela mais apropriada. Trazer algum tipo de confronto de pensamento. Certo. De alguns pequenos comportamentos, algumas coisas que a gente vive, como a gente estava falando. No mínimo, uma reflexão. Uma reflexão, e que não faça sentido, talvez nós estamos vivendo daquela forma, nós poderíamos repensar. E o humor traz isso. Sim. E aí a gente tem uma pessoa que é crente, é um cara sério, como você, Obrigado. e que vai trazer isso com responsabilidade. Poxa, que seria maravilhoso. Ô, pastor, aqui eu acho que se Deus me der essa graça, né, e eu começar a fazer stand-up, um dia eu vou dizer que, foi lá onde esses homens me incentivaram que eu vou fazer. Então, eu vou levar isso como uma, como é que eu posso dizer? Uma tarefa, né? Como mais algo que eu posso adicionar. Pelo menos naquilo pensando. Sim. Ainda dá pra colocar no papel ali pra poder Exatamente. começar a Exatamente. pensar, pelo menos. Porque às vezes muitas vezes nós, aquilo que nós somos, quem está por fora consegue enxergar muito mais do que nós mesmos, sabe? Então, por isso que nós somos espelho um dos outros, não é? Aquilo que eu não consigo ver, você consegue ver e fala. Por isso que a Bíblia vai dizer que e farei uma esposa e colocarei diante de ti. Tá vendo? Então, diante de ti é no sentido de, tipo, aquilo que é errado que você faz e você não sabe, o outro é que vai te despertar. É como se fosse um espelho, então. Glória E isso a Deus. acaba sendo um espelho para mim. Eu agradeço bastante. E é uma oportunidade de alcançar um nicho que vai além da igreja. Então, como ela falou, vai trazer uma reflexão que numa pregação você traz, mas dentro da igreja. Você vai Certo. pregar lá. Certo. Para um público no stand-up, no teatro, você vai alavancar ainda mais o público. Pessoas não cristãs vão ir assistir, Amém. porque gostam de rir. É isso mesmo. Você vai fazer e despertar no desejo delas. É isso mesmo.
Já meio que um evangelismo direto. Olha, você pode ter certeza que quando você fizer e estiver aqui em São Paulo, nós vamos assistir. Em nome de Certeza. Jesus. Em Opa, São Paulo já tem tem, 2 ingressos aqui vendidos. tem cheio de teatro aqui perto. Não, e Uhum. clubes de comédia Clubes de comédia. também. Aqui na avenida onde a gente tá, na Sapopemba, Sim. lá na frente tem um, pertinho daqui. Tem 10, Aqui em 15 Santo minutos. André tem o Hilários Club também, que é do Vitor Sarro, Vitor né? Sarro. Ótimo. Tem um núcleo muito legal. Tem. Ótimo, E, ótimo. meu, é um público que consegue te ampliar ainda É mais verdade. a voz do evangelho. É verdade, verdade. Eu, sinceramente falando, eu vou pensar mais sério nisso e começar a estudar essa área para eu conseguir migrar nela. Eu sei que vou ter umas pancadas nas primeiras Ah, o vezes. começo é e aí- difícil, Faz né? parte. mas E faz vou parte. fazer- É verdade. Mesmo quando tiver tudo dando certo. Às vezes, ainda assim, você vai tacar o dedinho na quina do móvel, vai doer um pouquinho, mas Exatamente. vale a pena. Vale a pena tentar, pelo menos. É isso aí. Vale a pena arriscar. Vamos a isso. Jeremias. Os doidos estavam um dia conversando em casa, do nada veio a ideia de fazer um podcast. Pensam. E a gente trocando ideia, falando sobre a vida. Uhum, Falando sobre o que Deus faz, o que Deus já fez. uhum. Falando assim, meu, se a gente gosta de conversar, se a gente gosta de trocar ideia entre nós, Que tal? por que não ampliar isso? E hoje estamos aqui. E hoje, onde a gente tá Além chegando? do terra. Além do terno. A gente vai se encaminhar já pro final desse papo. Com Mega gosto de parte 2. Quando você estiver de volta em São Paulo, cara, você sabe que aqui já se tornou a sua casa. Obrigado. Que a gente puder fazer, a gente puder te receber, a gente vai receber em nome de Jesus. Amém. Você já se tornou um amigo pra Amém. gente. Obrigado. Mas você não vai escapar das 2 perguntas que todos os amigos que sentam aí desse lado, a gente faz. Meu Deus. Bora lá. Então vamos lá. A primeira pergunta é: olhando a trajetória do irmão do meio, que não tinha muita certeza se era ele ou se não, todo mundo pensava nos outros irmãos e não nele, mas foi ele que Deus levantou para ajudar o pai na igreja, viveu coisas extraordinárias com o Senhor, Deus fez promessas e tem cumprido, veio para o Brasil, tá melhorando sua condição, Deus tem aberto as portas, tem alcançado muitas pessoas. Olhando toda essa trajetória até hoje, você que ainda é jovem, qual a frase, a palavra ou o versículo que você diria que define a sua história até esse dia de hoje? Olha, tem um versículo que eu levo muito comigo e até a minha irmã diz sempre, onde eu vou, eu sempre friso, porque é um versículo que não cito por clichê, é porque eu sinto ele. É um versículo que eu vivo quase todos os dias, que é Filipenses 4:4. Sabe? Filipenses 4:4, não viveis ansiosos por coisa alguma. Não viveis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu sei que durante esse tempo todo teve momentos que eu vivi com muita ansiedade, querendo que as coisas tenham que acontecer, pensando que eu estou sempre atrás de muita coisa, não é? Ainda dentro desse versículo fala sobre a paz de Deus, sabe? Então, durante esse trajeto todo, atualmente, eu percebo que Deus tem me tranquilizado muito. Porque quando surge uma situação que vem para me tirar do meu lugar de conforto, ou até mesmo causar ansiedade, aí eu consigo me recorrer a Deus e Deus tem me dado livramento, tem me dado um outro encaminhamento, né? E assim tenho prosseguido constantemente. E outro pensamento que eu tenho também é de que tudo passa, sabe? Tudo passa. E eu tô aqui hoje, amanhã não estarei, então o problema de hoje é problema de hoje, amanhã vai passar. E o bem de amanhã, também o bem de amanhã vai passar. E a vida é feita desse ciclo, né? Entra o bem, sai o bem, entra o mal, sai o mal. Então a vida está constantemente nos dando essas variedades. Então eu acredito que vivendo desse jeito eu posso pensar que tudo passa. E então não preciso humilhar ninguém só por causa de um bem que eu tenho hoje. Porque aquele bem vai passar. Hoje estás a ter muitos seguidores, amanhã podes não ter mais. Muito engajamento, amanhã pode não ter mais. Então, para que ser soberbo com quem não tem? Para que ser
se bater no peito e achar que é superior só porque tenho isto ou aquilo. Não vale nada. Tudo passa. Nada é estático. Hoje tens, amanhã, perdes. Perdes do nada. Então, para mim, eu digo sempre assim, tudo é passageiro. Mesmo quando estou com meus amigos, ficamos sorrindo, eu fico a imaginar. Eu não sei se aquele encontro será o encontro dos amigos, porque uma vez na infância saímos todos os amigos, brincamos, com promessa de voltarmos no outro dia. No outro dia voltaram 2, 3, e hoje estamos aqui. Muitos dos nossos amigos na infância tomaram outros rumos. Nós ficamos assim. Naquele dia que foi nosso último encontro, não tínhamos essa consciência. Então, tudo passa. É isso que eu levo comigo. Teve sempre uma última vez que você jogou bola na rua e vocês não sabiam que seria a última vez. Exatamente. É doido. Primeiro, obrigado pelo versículo que você citou. Mexeu muito comigo agora. Ao sair daqui, a gente que constrói uma situação, acontece de Deus se apresentar para você, como se apresentou para Salomão. Sim. E aí ele vai fazer a mesma pergunta que fez para o rei. Vai chegar para você e falar: Jeremias, meu filho, o que você quer? Me pede. O que o Jeremias pediria para Deus? Eu diria a Deus, eu quero ser, para um mundo de muitas perguntas, eu quero ser a resposta. Eu pediria para Deus me tornar a resposta para muita vida. Resposta para quem perdeu pai e mãe. Resposta para quem perdeu emprego. Resposta para quem perdeu esperança. Por isso que eu gosto de fazer diversas coisas, porque eu quero ser resposta o máximo que eu puder. Então, a minha oração, o meu pedido seria isso. Deus, me use para ser resposta das pessoas. Não importa, crente ou não. Eu quero ser resposta de alguém. Eu quero chegar na porta de alguém que já não tinha esperança e dizer que, olha, agora você tem esperança. Não para minha glória, porque Deus me enviou aqui e é a glória de Deus. É o amor de Deus se manifestando por meio dessa ação, por meio dessa palavra, por meio dessa atitude. Então, o que eu quero ser resposta no Brasil, resposta em Angola, resposta na África toda, no continente americano. Aonde Deus me enviar, não importa. Eu quero ser resposta naquele lugar. Porque o mundo já está cheio de perguntas. Que Deus te conceda isso. Amém. E muito mais. Amém. Que venha além daquilo que você pensa, imagina. O Deus que a gente serve, ele faz além do que a gente pensa e imagina. Amém. Deus abençoe, meu amigo Jeremias. Obrigado. Deus em Cristo continue te enriquecendo em tudo. Amém. Toda a sua trajetória, em todos os trabalhos. Amém. Que o seu Instagram ele ultrapasse fronteiras e os números se multipliquem ainda mais. Yes. Eu imagino que não é esse o foco do seu coração. Então, que Deus possa fazer além. Que multiplique mais e mais seguidores para você. E que seja que muitas vozes ouçam, muitos ouvidos ouçam a sua voz. Graças a Deus, eu agradeço. Jeremias, não tem nem palavras para te agradecer, meu amigo. Agradecer também que eu sei que o pessoal de Angola vai assistir esse vídeo. Vai. Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer tê-los aqui. Se gostaram do conteúdo dessa entrevista, voltem mais vezes. Venham assistir aí o Além do Terno. Tem muito vídeo aí, tem muita coisa para acontecer ainda, né, Wagner? Tem coisa boa chegando. Você já falou no último episódio? Exatamente esse. Nós tivemos a honra de ter alguém internacional aqui no último episódio do Além do Terno, dentro dessas trincheiras de grandes batalhas que foram travadas aqui. Uma honra pra mim. Uma honra pra gente ter você aqui, Jeremias. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Eu vim pra cá, eu falei, quando fizeram um convite, eu falei, que tal? Vamos. Eu queria conhecer o máximo do pessoal possível e sempre vai ser um prazer para mim. Se eu não aceitar um convite, não é porque a vontade própria, não. Talvez são vontades externas, né? Então, situações externas. Mas eu sinto-me muito grato pelo convite e eu gostei de estar aqui, muito mais pela atenção que vocês me deram. Poxa, é aquela ligação, olha, tô aqui, sempre manter atento, bem... Isso faz toda a diferença e eu gostei de cá estar, não é? E também agradeço a todo o pessoal de Angola, a todo o pessoal brasileiro que me acompanha nas redes sociais, Crente Divertido.
Eu acredito que são eles que fazem nos ser conhecidos, estarmos aqui, não é? Então agradeço cada um de você que tem curtido, comentado, compartilhado. Eu acredito que meus irmãos de Angola e não só, quando verem esse podcast, se inscrevam aí para não perderem os próximos, né? Estou fazendo já aqui o papel dos apresentadores. O programa está no fim, né? Então se inscrevam aí. Nós gostamos de ter aqui nossos convidados, o Brian e o Wagner. Foi um prazer tê-los aqui, né? Só vai, nós gosta disso. Nós aceita. A equipe aqui Deixa tá aqui. Deus usar, filho. A equipe que tá aqui, o irmão Sansão. Ô, irmão, você ora pra demônio sair? Não, né? Você já apareceu na frente. Oi! Mas ele é assim mesmo. Sério? Oxe, ele só cruza os braços. Meu Deus. Rapaz tava endemoniado na igreja, ele só cruzou os braços e falou: opa, parei. Parei. Não, tô de boa. Melhorei. Irmão, uma benção. Ele foi contratado pela Universal uma vez só pra ficar na porta. Sério? Foi. E pra Não segurar teve, aquelas pessoas que não vão cair. teve sessão de descarrego lá naquele dia. Porque não dava tempo de entrar. Tamanho do homem. Mas é uma benção, Deus abençoe a minha família toda, os meus colegas de universidade, de trabalho, Deus os abençoe a todos. Eu posso talvez me esquecer de alguém que é muito importante, mas é que nesse momento às vezes as coisas saem do, assim, acabam por me esquecer, mas sintam todos saudades e agradecidos também. A todos vocês, poxa, muito obrigado.